Oi pessoal, conforme eu havia falado no vídeo anterior, temos aqui então o primeiro vídeo onde eu ensino a fazer a produção dos moldes de silicone usando as matrizes que eu disponibilizei para venda. Uma primeira dica aqui antes de vocês partirem para essa parte onde eu vou ensinar a passar a vaselina nas matrizes é uma dica muito importante. No vídeo eu uso a vaselina. A vaselina, ela ajuda o silicone a não grudar na matriz. Então eu uso vaselina, passo na matriz ali a vaselina antes de colocar o silicone. Toda vez que eu vou fazer a produção, eu passava, né, no caso, a vaselina. No começo, quando eu comecei a fazer os moldes, eu usava verniz spray. Passava verniz spray em todas as matrizes, deixava ali de um dia para o outro, no dia seguinte eu poderia já fazer os moldes. Só que o que acontece é que conforme você vai passando o verniz, ele vai fazendo camadas. E essas camadas vai fazendo com que perca os detalhes dos contornos, né? E as minhas matrizes têm um contorno bem definidinho, e é isso, a maior qualidade, o que os clientes mais gostam é justamente isso, contorno bem definido. Então, perdi esse contorno, ou fazia algumas bolinhas, e ia perdendo a qualidade ali do molde. E também com o tempo, esse verniz começou a descascar. E aí uma das dicas é colocar o removedor de verniz na matriz, deixar ali de molho algumas horas, até você ver que saiu até você ver que saiu todo o verniz, né? E depois você lava, deixa secar bem para poder utilizar de novo. Porém, algumas matrizes, elas ficam com uma bolinha ou alguma rachadura, algum defeitinho na hora de produzir. É muito difícil ter uma matriz que sai 100%. Geralmente, quando tem muitos detalhes, principalmente detalhes pequenos da matriz, sempre vai dar alguma bolinha. Por mais que a gente tenha maior cuidado, dá uma bolinha. E aí, geralmente sempre, né, eu arrumava com a massa de biscuit mesmo. Ia lá, colava, grudava, ficava bonitinho. Porém, se a gente for colocar esse removedor ou colocar de molho na água, qualquer coisa que seja, essa massinha de biscuit vai sair da matriz e isso vai estragar a matriz, vai ficar com bolha, e aí você vai ter que ficar toda vez fazendo esse remendozinho ali, tá? Então, por isso que eu preferia sempre usar a vaselina já para não me dar mais dor de cabeça depois. Já perdi também molde, já perdi até mesmo a matriz, porque grudou muito, muito, muito mesmo. O silicone na matriz e não tinha como sair, porque já não estava mais fazendo efeito ali esse verniz. Por isso que eu passei a usar apenas a vaselina. Dá mais trabalho? Dá, mas eu me sinto mais segura. Mas aí você faz do jeito que você achar melhor. Se você quiser passar o verniz, é sempre o verniz spray. E eu recomendo sempre usar o da Acrylex, que é o melhor. Já usei um outro mais barato, não foi bom, não deu certo, porque ele começou a descascar assim. Primeiro e segundo uso já começou a descascar. E o da Acrylex não, eu usei várias vezes e não descascou. Tá bom? Começar agora, eu passei aqui, ó, na mesa pra não grudar o silicone. Na verdade é uma tábua que eu peguei pra fazer os moldes em cima. E daí eu passei aqui, ó, com um papel, um pouco de óleo, pro silicone não grudar tanto aqui na tábua e ficar mais fácil de limpar depois, tá? Aí eu vou começar, ó, usando aqui um pincel. Esse pincel tá limpo, ele tem a seda um pouquinho mais firme, justamente pra não soltar muito, mas precisa ter cuidado porque às vezes solta o pelinho também, tá? E aí eu venho aqui, ó, e às vezes tem alguma sujeirinha por dentro, ó, como esse daqui, ó, tem um siliconezinho aqui dentro. Às vezes tem um pozinho e não pode ficar nenhuma sujeirinha dentro das matrizes, tá? Então, ó, eu vou limpar e vou deixar aqui num lugar onde não vai sujar conforme eu for limpando os outros. Então, se a gente já guarda limpinho, é mais difícil ele ficar sujo assim, mas tem que olhar sempre, porque mesmo guardando limpo, às vezes cai uma sujeirinha. E às vezes é uma sujeirinha que cai, que já estraga o molde, tá? Então, sempre limpar com um pincel seco antes de passar a vaselina.
Agora eu vou passar a vaselina e eu vou usar essa vaselina em pasta misturado com... O ideal é a vaselina líquida, mas como eu não tenho aqui, eu vou usar esse óleo mineral mesmo. Então eu faço assim, ó, pra não ficar muito sólida essa vaselina e criar crostas, né, como já aconteceu algumas vezes de estragar o molde porque ficou um excesso, né. Então eu faço assim, ó, eu pego, não tem assim uma medida exata, mas eu pego um pouco da vaselina e coloco um pouco do óleo mineral, no caso aqui que eu tô usando. E eu vou dar uma misturadinha para esse óleo ficar um pouquinho mais líquido. Fica meio que parecendo um óleo de coco um pouquinho mais derretido, tá? Não fica tão sólido, né? Ele fica um pouquinho mais pastoso. E aí fica assim, eu não uso ela totalmente líquida, porque também eu já tive problema, né, com ela líquida. E a sólida, ela fica melhor, tá? Então, misturadinha assim, é menos perigo de dar erro. Então, eu sujei aqui um pouco o pincel, eu não posso deixar excesso. Então, aqui, ó, precisa ter cuidado, se tiver sujeira aqui, às vezes acaba caindo dentro, né? Então, eu venho com um papel com óleo e limpo aqui do lado de fora. Geralmente, essa limpeza eu faço já quando eu tiro o molde, né? Depois que eu tiro o molde, eu já limpo, mas às vezes ainda fica uma sujeirinha, né? Então, precisa ter um pouquinho de cuidado. Aí, o ideal é essa parte de passar o óleo, você não passar em cima da matriz como eu tô fazendo agora, né? O ideal é passar num lugar longe aqui das matrizes pra não cair sujeira. Mas como eu tô filmando aqui já pra não ter que tirar a câmera e vai dar mais trabalho, eu vou mostrar aqui mesmo, tá? Mas o ideal é você ir pra uma outra parte, né? Vai pro lado, pra uma outra mesinha e faz essa parte aqui de passar o óleo pra não ter risco de cair o óleo embaixo. Ou você só recua um pouco pra cá, né? Aqui eu tô colocando aqui por causa da posição da câmera. Então, ó, eu vou passando o óleo aqui na matriz com cuidado para não ficar excesso, e se tiver sujeirinha já vai tirando. E também cuidado com as sedas do pincel, que às vezes cai, ó, já caiu aqui um pelinho, tá vendo? E aí fica esses pelinhos aqui, e às vezes ele pode acabar aparecendo no molde, na hora que a gente tira fica meio que um rasgadinho. Então precisa ter cuidado com isso, tá? E aproveita já para tirar mais sujeirinha se tiver. Aí, nesses cantinhos, ó, que são bem delicadinhos e bem pequenininho, precisa ter cuidado, ó, pra não ficar excesso. Porque se ficar, ele danifica, o molde sai danificado, tá? Ó, e aí, é passar com cuidado. Depois, conforme vocês forem ganhando prática, vai ver que é mais fácil, né? Mas no começo é bom prestar mais atenção para evitar esses perigos, né? Onde tiver cavidade assim, ó, a gente passa também com cuidado para não ficar excesso. E aqui na lateral, ó. E aí você pode também passar, tirar esses aqui nas bordinhas para quando colocar o silicone não grudar tanto nessa beiradinha. Esse daqui, ele costuma grudar aqui no narizinho. Então é bom passar com cuidado aqui. E aqui, ó, onde encontra esse detalhe aqui da matriz, ó, também às vezes gruda, então é bom passar também com um certo cuidado. Esse detalhe aqui. Deixa eu ver aqui um que seja mais estreito, ó, tem... Deixa eu ver... Ah, esse daqui, ó, que tem vários detalhes também, ó. A gente precisa passar com um certo cuidado. Porque aqui, ó, nesses detalhezinhos gruda
também o silicone costuma entrar e grudar. Aqui, ó, essa parte branquinha é porque quebrou e eu coloquei massa de biscuit para emendar. Então, sempre tem cuidado que se estiver soltando, precisa ajustar, Eu vou fazer um vídeo também mostrando como que repara as matrizes com defeito, tá? E aí, precisa ficar de olho nisso daqui. Uma outra que costuma grudar bastante no cabelinho é esse daqui, ó, do Rider. Porque ele tem uns cabelinhos assim espetadinho e entra o silicone por aqui nos detalhes. Então, às vezes, fica grudadinho. E aí a gente precisa também ter um cuidado especial aqui, ó. E aí vai dando umas batidinhas assim com o pincel pra ir entrando a vaselina. E aqui, ó, na boquinha também, que tem o dentinho. E sempre olha pra ver se não tem excesso ou sujeirinhas. Aí eu vou fazer isso em todos os moldes e eu gosto de ir agrupando os personagens, né? Por exemplo, aqui tem Patrulha Canina e Galinha Pintadinha, então eu gosto de colocar a Patrulha Canina toda de um lado e a Galinha Pintadinha do outro, porque assim eu sei quase que eu tô fazendo, né? Aqui tem Patrulha Canina, tá tudo misturado agora, mas eu tô ajustando, colocando tudo junto. Porque aí na hora que eu for desmoldando eu já sei qual é qual, fica mais fácil. E tem também aqui a Turma da Mônica e o Madagascar que tá ali do outro lado. Então eu vou ajustando já cada um num cantinho pra ficar mais fácil na hora de organizar. Uma das coisas que pode ser preciso fazer é que algumas matrizes, elas estão um pouco tortinhas, ó. Tá vendo que essa parte aqui, ó, tá mais escura? E essa mais clarinha, ó, essa aqui tá mais grossa aqui e aqui tá mais fina, então ela formou uma rampinha. Essa parte está mais alta, ó. Aí na hora que a gente for colocar o silicone vai vir todo pra cá e aqui vai ficar mais raso. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouco de massa de biscuit, pode ser qualquer cor, né? Eu tô usando aqui a natural, porque geralmente é mais barata. E aí eu venho aqui e vou colocar aqui, ó. Eu já tentei colar uma vez, mas sempre solta, né? Então, no começo ela fica coladinha, mas depois solta. E aí eu coloco até eu ver que nivelou, que tá, dos dois lados tá nivelado, tá? Pra não ficar um lado mais raso que o outro. Então, um ou outro eu vou precisar fazer isso e alguns eu só vou perceber... Nossa, já tem pernilongo aqui, mosquitinho. Alguns eu só vou perceber na hora que eu colocar o silicone, que eu vou ver que tá um lado mais alto que o outro, um lado mais raso, né? Então eu só vou perceber na hora que eu colocar o silicone. Mas é bom dar uma olhadinha antes, ó, dá pra ver alguns. Tem alguns que eu preciso dar uma reformada também. Mas é bom ir olhando quais os que estão tortinhos e fazer isso daí. Se conseguir deixar colada essa massa, né, é melhor. Mas alguns soltaram já, então eu colei em alguns, mas acabou soltando depois. Então, ó, é bom ir olhando e vai colocando. Aí você vai testando a quantidade de massa que é o suficiente pra ficar retinho. Não são todos, tá? São só alguns. E aí você vai olhando isso. Também, ó, esse palito de churrasco, que eu vou usar ele pra quê? Por exemplo, algumas peças têm alguns buraquinhos muito pequenos. E aí eu preciso vir aqui e
colocar um pouquinho do silicone pra não dar bolha. Vou mostrar um exemplo aqui de uma peça que deu bolha, que é essa aqui, que é a cabeça da Lila, do Mundo Bita. Ó, aqui na orelhinha dela deu bolha. Ficou um buraquinho. Com um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. Então nela eu sempre vou lá e passo com o palitinho pra não dar bolha. Aqui também, ó, na galinha pintadinha, deu uma bolha aqui. Tá vendo que tá um buraco aqui que não era para estar, não era pra ter esse buraco aqui. Esse daqui é do molde mesmo, que é a patinha dela. Mas aqui é uma bolha. Então essas coisas precisa ficar atento pra não dar esse tipo de bolha, né? Então é por isso que eu uso esse palitinho aqui pra ir nesses lugares que são um pouquinho mais estreitos, né? Aqui, por exemplo, na boquinha do Mickey. Alguns lugares é legal passar. Aqui, por exemplo, também, ó. Esse capacete aqui é do macho da Patrulha Canina. Então eu venho aqui com... Eu vou mostrar direitinho como que eu faço. Eu tô mostrando antes pra vocês terem a noção. Tá vendo? Ó, aqui. Nessas pecinhas, ó, é um martelinho aqui e aqui é uma chave de fenda. Então eu venho fazendo isso pra não ficar com bolha. Ó, o catalisador que vai no silicone é esse catalisador lento. Não é o rápido, tá? O rápido é esse aqui, que me mandaram errado. Mas esse daqui, ele catalisa muito rápido, então não dá tempo das bolhas de ar sair e acaba ficando várias bolhas no silicone. Ele catalisa muito rápido, endurece muito rápido o silicone, tá? Esse daqui, ele já demora, então a possibilidade da bolhas é muito menor. Principalmente se a gente tiver muito cuidado, né? Como eu vou mostrar agora na hora de fazer o molde. Geralmente é zero possibilidade de bolhas, tá? Então, ó, ele vem com essa tampinha assim, que a gente precisa ter um cuidado especial aqui na hora de abrir. Ó, é só puxar, né? E aí, rosquei aqui. E aqui ele é fechadinho. Aí você pode vir e cortar com um estilete bem aqui na parte de cima, tá? E aí sempre deixa bem fechadinho, porque ele seca, ele evapora e vira um pó. E aí deixa fechadinho assim. Eu vou misturar bem esse silicone aqui, porque lá no fundo fica uma massa, tá vendo que fica meio gordinho aqui? É porque conforme ele vai ficando parado, ele vai solidificando ali no tempo, no fundo, né? Com o tempo. Então a parte sólida desce e vai ficando lá no fundo. Então a gente precisa dar uma boa mexida toda vez que a gente for usar. E daí, quando ele fica parado, assim, tipo de um dia pro outro, ou uma semana e tal, precisa dar uma mexida pra mexer bem assim, pra raspar todo esse fundo. Mas também, por exemplo, eu vou pegar agora um pouco de silicone e vou preparar ali pra colocar nas forminhas. Depois, quando eu vier pegar mais silicone, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou mexer de novo, tá? Então, precisa mexer sempre que for pegar o silicone. E aí é bom dar essa atenção na primeira mexida pra raspar todo o fundo, tudo que tiver no fundo, misturar e ficar homogêneo, tá? Ó. Daí eu vou pegar aqui um potinho, eu tô usando esse pote aqui, que ele tem a capacidade de até 3,6 kg, né, de açaí. E vou colocar aqui e vou medir aqui na balança. Como o balde é grande, eu coloquei no chão porque fica mais fácil, tá? Mas aí se você quiser colocar numa plataforma, o que for melhor pra você, né? E aí eu não vou encher muito porque eu não vou fazer uma quantidade muito grande aqui pra ficar mais fácil pra mostrar. Precisa ter cuidado
Você pode até pegar do chão, mas o chão tem que estar limpo, tá? E daí eu vou pesar aqui na balança. E deu 1,7 kg. Então eu vou usar a medidazinha, uma medida do potinho. Dependendo do silicone, tem uma medida, né? Esse daqui, por exemplo, para cada 400 ml de silicone são 10 ml do catalisador. O outro silicone que a gente costuma usar, da Policil, já é outra medida. Ó, do Policil, que é o que acho que a gente vai usar, né? É esse aqui, eu não sei se vai dar pra ver aqui, acho que não tá dando foco. Mas esse aqui tá marcando 50 gramas, tá? Então eu uso essa medida aqui pro Policil, que é 50 gramas para cada 1 kg. Nesse caso aqui, eu vou usar esse outro medidorzinho aqui, que é da Dulatex, né? Então eu vou usar um dele inteiro e mais metade, um pouquinho mais da metade do catalisador. Daí eu vou colocar aqui e metade. Você pode colocar menos catalisador, só não é bom colocar mais, porque o silicone com muito catalisador, ele tende a rachar, a ficar ressecado, fica muito duro e acaba rachando, tá? Daí ele vai ficar assim, ó, com esse líquido que é o catalisador, e eu vou misturar bem, com cuidado para não formar bolhas, mas também não pode demorar muito, senão ele vai endurecer. Então eu vou mexer até sumir o catalisador e ficar totalmente homogêneo com o silicone. Essa mistura, o ideal é ela ser feita longe das matrizes, tá? Não é bom deixar perto da matriz, porque pode espirrar catalisador enquanto a gente tá misturando. Então precisa ter esse cuidado. Eu tô fazendo aqui porque eu tô gravando e daí fica mais fácil. Mas é bom misturar numa mesinha separada, se possível. Ó, já tá ficando bem homogêneo. Ó, não dá mais pra ver aquele líquido, né? E aí a gente precisa raspar bem as laterais pra garantir que todo esse silicone vai ficar bem homogêneo. Eu tô usando essa colher aqui, mas você pode usar uma espátula que é própria pro silicone. Só que eu achei ela um pouquinho mole, assim, né? Pra fazer quantidade grande de silicone, eu achei mole. Então a gente mistura com cuidado para formar o mínimo de bolha possível. E não pode demorar também muito, principalmente se tiver calor, porque senão o catalisador vai começar a fazer efeito antes da gente conseguir colocar tudo na forminha. E daí aqui estão as forminhas, né? E eu já passei o pincelzinho que eu vou mostrar direitinho. Eu passei o pincel já com a vaselina, né? Mas às vezes caiu algumas sujeirinhas aqui, então é bom dar uma olhadinha antes de colocar. Aqui nesse, por exemplo, caiu uma sujeirinha, já arrumei. Então, ó, tem um pelinho de gato aqui. Pra quem tem gato sempre vai sujar. E o calçozinho aqui pra não ficar torto. Agora eu vou colocar o silicone aqui na forminha. Ó, aqui na hora de colocar o silicone, eu gosto de primeiro colocar um pouco, até cobrir assim as partes iniciais, né?
essas mais rasinhas. Porque eu vou passar o palito nesses detalhes para não dar bolha, principalmente esses que são pequenos ou que tem detalhes pequenos, como dedinhos, nariz. Então é bom ter esse cuidado, tá? Então eu fiz isso. Esse aqui, por exemplo, também é bom fazer, que às vezes dá bolha também, tá? Então, ó, eu venho aqui assim e passo, principalmente nessas partes mais detalhadas, pra ir estourando qualquer bolha que de repente possa dar. Ó, nesse aqui, ó, tem bastante detalhezinho. É danado pra dar bolha aqui nessas partezinhas pequenas. Só que precisa ser rápido, tá? Não pode ficar demorando muito. Ó, aqui no Sansão, os dedinhos dele aqui no meio da perninha, geralmente dá bolha. Então precisa ter cuidado. Assim já é o suficiente, tá? Pra tirar as bolinhas. Daí eu venho, dou uma mexidinha aqui no silicone, né? Que eu dei uma paradinha. E daí eu vou preencher. E mesmo assim, ó, eu jogo com cuidado, eu não vou jogar de qualquer jeito o silicone. E é bom deixar, ó, do alto, não jogar muito perto. Joga um pouquinho mais alto, porque além de um fio, né, mais fino de silicone, ele já vai estourando qualquer bolinha que tiver. Já vai estourando ali no ar. Antes de chegar na matriz, a bolinha já vai ter estourado. Esse daqui, ó, como ele ainda tem um detalhezinho aqui na boca, eu gosto de dar mais uma mexidinha. Ó. E aí eu vou colocar até preencher, tá? Pode até derramar um pouquinho esse silicone aqui. É melhor deixar ele derramar um pouco do que ficar muito raso. E, ó, aqui tem um dentinho, tá vendo? Aí eu venho aqui e dou uma mexidinha também no dentinho do Sansão. Então é melhor deixar ele transbordar um pouco do que deixar ele muito raso. Se deixar ele raso, o molde pode ficar muito fino e aí não vai prestar, porque pode rasgar, na hora que for usar, pode ficar marcado, né? A parte que vai na mesa. Então, ó, você não pode fazer assim, por exemplo, ó, aqui tá a cabecinha, né, do linguado. Ah, já tá bom, já completei. Não, né? Porque aqui, ó, vai ficar fininho depois que você tirar. E também, conforme o molde vai endurecendo, ele vai se acomodando por dentro das partes da matriz. E aí, quando você vê, desceu, né? Então, ó, pode deixar transbordar um pouquinho, não tem problema. Só é bom não desperdiçar, né? O da Mônica, ele precisa de um cuidado especial aqui, ó, nos bracinhos das roupinhas aqui das crianças. É bom passar o palitinho aqui, ó, pra enfiar bem o silicone. Opa, eu acho que eu saí um pouquinho da câmera, mas aqui dá pra ver, né? Ó, e aqui também na golinha, ó, costuma dar bolha. Então, eu vou fazendo assim. No começo, pode parecer que é um pouquinho difícil, mas tudo com o tempo a gente vai pegando prática, né? E aí a gente já vai entendendo quais são as peças que dão bolha, qual é o cuidado que a gente precisa ter.
Também uma mesinha com um vibrador para tirar as bolinhas também pode ajudar, tá? Então a gente vai testando e fazendo aos poucos. Esses que tem menos detalhe, assim, às vezes a gente meio que fica bem tranquilo achando que não vai dar bolha e acaba dando bolha justamente por causa disso, tá? Então precisa ter cuidado também. Ó, esse aqui é o corpinho do Bidu. Ele sempre dá bolinha nas patinhas aqui, de trás principalmente. Então é bom ter um cuidado. No cabelinho da Mônica também costuma dar bolinha por aqui, ó, porque tem uns detalhezinhos bem delicadinhos. Aí a gente vai passando. Ó, o do Sansão aqui, ó, deu uma derramadinha. Aí eu posso vir aqui, ó, e reutilizar, tá? Aí a gente já vai recolhendo essas partes que estão derramando aqui. Não, vou continuar aqui com o silicone. Ops, derramei bastante ali. Isso acontece, ó, de derramar, tá? Aí a gente vem aqui e vai colocando nas outras que tem menos. Ó, quando eu vejo que, por exemplo, esse daqui, ó, ficou mais silicone pra cá e aqui ficou raso, eu venho aqui e coloco aquele cálcio, né, de biscuit. Às vezes a gente só vai perceber na hora que já tá fazendo. Ó, eu tenho uns aqui que já estão durinhos até, porque foi que eu fiz e descolou. Daí eu vou acertando com cálcio. Ó, aí eu completo, porque às vezes se eu deixar sem, já vai ficar com um problema de ficar muito fininho, né? Então eu vou completando, ó. Porque tá bem na medida mesmo. Essa cabecinha aqui, ó, é uma cabecinha do pugzinho pequeno, né? Que tem o molde do pug grande e o do pug pequeno. E eu já fiz molde que ficou com bolha bem aqui na parte da cabeça. Porque tem essas ruguinhas. Então é bom ter cuidado também. Todos eles, né? É bom ter cuidado porque sempre é possível dar bolha. Ó, conforme a gente vai demorando pra fazer, eu tô fazendo bem devagar pra mostrar, o silicone já vai começar a catalisar, então ele já tá ficando mais grossinho, né? Dá pra perceber que não tá mais tão líquido quanto na hora que eu comecei. Ele já tá começando a catalisar, já tá ficando mais cremoso do que líquido. Então, ó, eu preciso ir com um pouquinho mais rápido pra... Tá vendo que ele já tá formando mais bolha do que
na hora que eu comecei. Então eu vou ter mais cuidado aqui nessa parte assim, finalzinho, né? Tá? E aí, como eu falei, né? Eu tô fazendo devagar. Ó, esse aqui, ele tem um narizinho aqui, ó. Eu sei que eu já tô acostumada, então, ó, tem o narizinho, eu vou arrumando aqui, ó, já colocando o silicone com um palitinho dentro das narinas. Então, assim, eu tô fazendo aqui devagar pra mostrar. Mas aí depois, conforme for pegando prática, você vai conseguindo fazer mais rápido. Ó, e aí eu gosto de fazer assim pra acabar de matar aqui as bolinhas que já estão saindo. Aí eu gosto de raspar até o final, porque esse que tá aqui já tem um catalisadorzinho. Se eu deixar muito silicone aqui, eu vou misturar com o outro, com mais catalisador, e o risco dele ficar catalisando junto com o outro é muito grande, né? Então eu tiro o máximo que eu consigo. Sobrou um pouquinho, ó. E aí eu vou pegar mais um pouco de silicone pra finalizar aqui o resto das matrizes que faltam eu preencher. Então eu acho que mais uns 200 gramas, talvez, de silicone já dê. E aí, se sobrar também, eu posso fazer colocar em uma outra matriz pra não desperdiçar, né? Eu pego uma matriz, sempre eu deixo preparada uma matriz assim que sai bastante. E como o Turma da Mônica sai bastante, Mondobita, Patrulha Canina. Então eu gosto de já deixar meio pronta assim uma matriz para caso sobre o silicone, eu já preencho ela também. Ó, vou finalizar aqui. Eu peguei, na verdade, mais 70 gramas de silicone, porque eu acho que ia faltar. E aí é melhor sobrar do que faltar e ter que fazer de novo. Aí eu vejo uma outra matriz pra preencher. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema lá, né? Ó. Vou dar uma mexidinha. Principalmente nesse aqui, que é do linguado, que são as barbatanas dele. Tem uns detalhezinhos fininhos, que é danado pra dar... Eu coloquei bastante aqui, mas eu poderia ter colocado até menos, ó. Vou até tirar aqui um pouquinho. Ó. Você pode colocar menos, assim, no começo, né? Até você conhecer bem as matrizes, ó. Pra saber onde colocar o palitinho. Pra tirar todas as bolinhas, assim. Ó. Aí depois é só preencher. E aí pode dar uma batidinha na mesa também, que ajuda. Aqui, ó. Danadinho pra dar bolha aqui. Nesses detalhes. E aqui também tem a base da xícara, né? Ó. Ó. Aí eu faço assim, que já tira de tudo. E aqui do zip também tem uma basezinha que costuma dar bolha. Agora eu vou completar.
Ó, esse aqui, ó, eu coloquei o calço errado. Vou colocar aqui. Vou colocar nessa parte aqui. Pra ele encher pra lá. Porque essa parte aqui é a parte que é mais altinha da matriz, então preciso que fique bem preenchido, senão vai ficar fino, vai rasgar. Pode até rasgar, né? Ó, sobrou um pouquinho. Eu vou ver uma matriz aqui que vai caber isso daqui pra preencher. Completei todas as matrizes e vou deixar elas endurecerem aí cerca de 4 horas. Eu gosto de deixar de um dia pro outro, porque é mais seguro de que eu vou tirar, vai estar firme e catalisado. Então o ideal é deixar de um dia pro outro para tirar e embalar. Ou esperar umas 4 ou 6 horas, depende de como tá a temperatura. Tira, deixa de um dia pro outro, né? Tira, no dia seguinte apenas a gente embala, porque é pra dar o tempo dele terminar toda a catalisação, tá? Às vezes ele já tá firme, mas ele vai continuar catalisando ainda. E aí colocar dentro de um saco pode não ser bom, tá? Daí eu vou agora fechar aqui o balde, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter o cuidado de, na hora de fechar o balde, não levar nenhuma sujeira pra dentro desse balde. Vamos lá aqui. Então eu venho aqui, ó, com a luva, né? Sempre de luva. Vou limpar bem a minha luva, não em cima do balde pra não cair lá dentro a sujeira. Mas eu vou limpar a luva aqui pra tirar os resíduos de silicone que já endureceu, né? Eu tô usando um papel toalha, mas você pode usar um Perflex também. E daí eu venho aqui, ó, vou tirar o excesso que ficou aqui no nosso rolo de abrir massa. Então, se você tiver uma espátula grandona, alguma coisa assim, mas tem que ser bem grande, né? Porque tem que ir até o fundo. Ó. Daí eu já limpo aqui, ó, com o papel mesmo. Eu dou uma boa limpada. E depois você pode lavar com a bucha do lado amarelo, né, o lado macio. E o detergente que já vai ficar novinho. E aí o balde do silicone, a gente fecha bem pra não entrar ar, nem sujeira, inseto, né? Pra não sujar. E daí a gente já limpa aqui, ó, a sujeirinha que fica do silicone na hora que a gente usou. Ó, pra não ficar tudo grudado aqui. E fica até mais fácil pra reutilizar o balde depois, né? Quando for descartar ele ou reutilizar pra outra coisa, fica mais fácil. Já limpa aqui. E agora é só aguardar. É isso, gente. Gratidão. Lembrando que o link para compra está aqui na descrição do vídeo.